Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Olá, muito boa tarde, Itapetininga. Sexta-feira, dia 15 de novembro, feriado nacional. Começa agora o programa Telescópio. A temperatura na nossa cidade hoje tem a máxima de 24 graus. Na primeira parte do programa, receber o pastor Reinaldo de Almeida para falar a respeito do seu livro Caídos. E na segunda parte, recebo o médico e vereador da nossa cidade, Dr. Mário Carneiro Neto, para bater um papo sobre a nossa Câmara Municipal e demais assuntos aqui que interessam a mim e a você, Itapetiningano de coração. O Telescópio tem como apoiador o Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Para mandar a sua pergunta ou colocação, basta nos ligar pelo telefone que é o 15 3527 8199 ou deixar a sua mensagem no Facebook da TV Itapê. Eu sou o Guto Nunes, fique ligado com a gente, o Telescópio está no ar. Seja muito bem-vindo neste feriadão prolongado aqui na cidade de Itapetininga. O programa de hoje foi gravado, então, na quinta-feira, na tarde da quinta-feira, para que você pudesse aqui estar ligado com a gente sempre com um programa inédito. Hoje não ao vivo, mas continua sendo um programa inédito e os nossos comentários, eles continuam aqui. Pode entrar em facebook.com/TV Itapê. Nós não poderemos ler aqui, mas fica aí registrado e nós vamos ler com muito carinho depois, quando o programa for ao ar. Então eu agradeço muito a sua companhia, você que ligou sua televisão aqui com a gente, entrou no Facebook aí para assistir a nossa transmissão. E eu com muita alegria hoje que eu recebo aqui no programa o pastor, ele que é aqui, ó, pegar o nome completo do senhor aqui, o pastor Reinaldo Amaral de Almeida, ele que é também professor de português, de inglês, ou seja, tem todo um caminho, muita história aqui para contar pra gente e também escritor, né, pastor? Então, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto, boa tarde a todos os telespectadores da TVI, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Coincidentemente, é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez já estive aqui também para apresentar o livro que eu tinha escrito na época, né? Há uns 12 anos atrás. Olha só, e agora a gente está aqui novamente. Graças a Deus estamos aqui de novo. Muito bem, e fala um pouquinho já assim primeiro desse chamado. Eu vi que na breve biografia do senhor aqui, o senhor sempre foi muito envolvido com liderança de jovens, desde pequeno. O senhor nasceu nesse âmbito da igreja já? Teve um momento de chamado especial? Como que foi, pastor? A minha família, ela é bipolar religiosamente falando. Ela é católica por parte da minha mãe e são protestantes por parte do meu pai. Então a gente ficou meio no fogo cruzado, né? E isso inevitavelmente nos leva a ter uma experiência religiosa, né? E eu tive essa experiência com 14, 15 anos. Tive um impacto profundo na minha vida, né? Espiritualmente. E logo após isso eu já fui assim convidado pelo pastor da igreja onde minha mãe frequentava a liderar um grupo de jovens, adolescentes na época. A partir daí eu entrei nesse caminho, né? Liderança de adolescentes, jovens. E como eu escrevo assim na parte biográfica, realmente muitos, né, deixaram o caminho das drogas, de uma vida sem significado, sem propósito, e hoje, graças a Deus, são pessoas que têm uma participação muito boa na sociedade, aqueles jovens que estavam assim, destinados a ser uma vida mais complicada, né? Então a gente tem essa participação na questão religiosa, né? Mas também temos depois eu acabei me formando como professor, pastor e professor, e também pude trabalhar nessa área social. Não, muito interessante trazer, né? Muitas vezes nós vemos que existem até várias vertentes, assim, né? Existem pessoas que trabalham mais com a parte de formação, existem pessoas que é a parte de aprofundamento, mas existem pessoas também que é aquela coisa mesmo do anúncio, de ir atrás, e você tem um pouco disso também, né? Além da parte da formação, tem essa questão da missionariedade, de se colocar mesmo aí à disposição, né? Ir para onde chamarem, assim. E sempre foi assim, pastor? Sim, na verdade eu tenho duas formações teológicas. Eu tenho uma formação pela Igreja Batista Independente, que eu trabalhei como missionário, estive no Chile, estive em alguns lugares, né?
participando de trabalho missionário. Estive entre os pescadores aqui na região litoral sul de São Paulo. E também algumas reservas indígenas no Mato Grosso, né? E depois eu fui para a Igreja Quadrangular, né? Também tive assim uma oportunidade de trabalhar em bastante áreas da Igreja Quadrangular. Tanto no aspecto local, da igreja local, como viajando em alguns lugares, participando de alguns trabalhos. E o senhor via que em qualquer lugar, né? Teve Mato Grosso, sul de São Paulo, outros lugares também. Esse desejo, a ânsia das pessoas é mesmo por esse anúncio, é para que chegue, por mais que as pessoas às vezes falem, perdão, hoje quando falamos de resolver os problemas do Brasil, se fala muito de educação, de saúde, mas o anúncio assim, de uma mensagem religiosa, isso faz total diferença para esse pessoal? Na verdade, o que a gente percebe é que é comum, né, a ansiedade humana, né, do ser humano, encontrar um propósito, um significado na sua vida. E eu acredito que grande parte desse vazio existencial das pessoas, principalmente dos jovens, dos adolescentes que ainda ficam buscando um referencial, né, ficam buscando assim um mito, um ídolo para seguir, né, muitas vezes não conseguem encontrar e acaba ficando assim sem rumo. Então a gente percebe que a grande parte, né, a essência da natureza humana é a busca desse significado, desse propósito. Isso só pode ser encontrado em Deus, né? Na pessoa de Jesus, em Deus, né? Embora existam muitas variações religiosas, muitas vertentes religiosas, mas o final a gente sabe que é a pessoa do próprio Deus, né? Olha, isso muito interessante. Eu tenho certeza que você que está acompanhando com a gente aqui está gostando muito também. Pode mandar aí o seu comentário. Hoje não pergunta ao vivo, mas o seu comentário aqui a respeito dessa entrevista aqui com o pastor Reinaldo. E pastor, daí trouxe essa questão, né, do estudo, né? Para você, as letras, era pela literatura? O que te chamou a atenção para entrar nesse mundo aí do português, do inglês, assim, o que te chamou a atenção? Eu sempre fui muito sedento de conhecimento e da busca da verdade. A maioria das pessoas são assim, né? Então eu gosto de ir a fundo nas coisas, né? E esse anseio começou na adolescência, como eu acredito que acontece com a maior parte dos adolescentes, e a gente acaba se envolvendo, embora eu tenha tido esse impacto espiritual, né, que é uma experiência muito mística e pessoal de cada um, mas depois disso eu fui atrás de conhecimento, de informações, e a gente acaba, inevitavelmente você acaba querendo que os outros também aprendam, se inteirem, amplie, né, a sua gama de conhecimento, de entendimento, de conhecimento das coisas, né? Então isso me fez levar tanto para o aspecto de liderança espiritual religiosa, como também da parte, né, didática, escolar, enfim. Nossa, muito interessante. Isso assim no trabalho, tanto dentro de uma igreja, ali com as pessoas, né? Tanto com uma sala de aula, uma coisa ajuda a outra, você vai ver assim que um olhar que você consegue aqui, você consegue aplicar melhor lá, assim, tem essa troca assim, pastor? É interessante se tocar nesse assunto, porque esse livro que eu estou lançando, ele vem de algumas dessas experiências, né? Quando eu falava sobre, a gente como professor de rede pública, às vezes, você é obrigado a dar aulas de outras matérias também, não somente da sua grade, né, como inglês e português. Então, às vezes, eu precisava cobrir, né, às vezes, a falta de um outro profissional da educação. Então, tinha que dar aula sobre história, sobre geografia. E como a parte da igreja, a parte teológica, nos coloca, né, em contato com essa gama de conhecimento, a gente acaba levando para dentro da sala de aula aquilo que é um pouco mais da Bíblia, e da história, da arqueologia bíblica. E esse livro Caídos tem muito disso. Muito interessante, muito bem.
Então, hoje aqui, então, conversando com o pastor Reinaldo, sempre mesmo trazendo para você aqui aquilo que acontece na nossa cidade, hoje com uma presença aqui, mesmo trazendo aí toda essa formação, né, tanto questão teológica, quanto questões também a respeito aqui do próprio português, do inglês, né, pastor? Isso foi algo assim que foi apaixonando o senhor? A visão primeira era a visão de uma sala de aula mesmo, de estar ali com as pessoas, ou era de levar mesmo conhecimento próprio? Independente da sala de aula, independente de um auditório de igreja, né? A gente poder transmitir e retransmitir e repassar aquilo que a gente vem aprendendo, né? Uhum. Isso que chamava muita atenção. Uma coisa que é muito pessoal minha, eu nunca procurei me condicionar só a minha igreja, as minhas doutrinas, o meu olhar de religião, assim. Eu procuro sempre ser aberto, né? Sem ser fanático pela minha linha religiosa. Uhum. Então eu procuro atingir o maior número possível de pessoas com aquilo que eu acredito ser a mensagem do Evangelho de Jesus. Muito bem, nós vamos falar já desse livro maravilhoso que o pastor escreveu aqui, mas antes nós vamos com um recado rapidinho da Comercial Lima para você. Tá tocando a entrada do vídeo aqui. Muito bem, aqui então no Telescópio com o pastor Reinaldo Amaral de Almeida, ele que é escritor, professor de português, professor de inglês e também pastor, tem esse trabalho então, missionário, já teve em vários lugares. Eu trago aqui um pouquinho da biografia dele aqui: pastor, professor, locutor, conferencista no Brasil e alguns países da América do Sul, Norte e Europa, esteve entre os índios Mapuche no Chile, olha só, uma reserva indígena no Mato Grosso do Sul, e serviu como missionário entre as comunidades ribeirinhas e pescadores no litoral sul de São Paulo, e autor então também do livro, né, O que Fazer Quando Nada Acontece. Foi desse livro que o senhor esteve aqui a primeira vez? Foi desse livro que eu estive a primeira vez. E esse livro é um livro mais de direcionamento Esse é espiritual? um livro que é chamado na categoria de autoajuda, né? Foi realmente foi de direcionamento, assim, mais para ajudar as pessoas em termos de administração do tempo, né? Do tempo. Olha só, não, muito bem, e hoje está aqui então, por conta do livro Caídos, né? Mas se o senhor puder emprestar ali um pouquinho para mim, que eu vou mostrar para o pessoal lá de casa. Nós temos também a foto aqui, vou pedir para o pessoal colocar a imagem do livro aqui da capa, um livro muito bonito. O senhor colocou aqui, primeira coisa, eu tenho que perguntar, pastor, né? Protestante colocando uma imagem de um anjo. De um anjo aqui. Eu fiquei sabendo pela prefeita, foi pela prefeita de Itapetininga, que é o Arcanjo Miguel Isso, que é o Arcanjo Miguel, que tem na sala dela lá na prefeitura. Exatamente. Olha só, tem na sala dela. Da onde que surgiu a ideia desse livro, pastor? Conta um pouquinho pra gente. Esse livro, ele nasce de três experiências. Nasce de uma experiência minha, como alguém que esteve envolvido com obra missionária, né, alguns lugares por onde eu passei, algumas pessoas com quem eu conversei, e experiências que passaram para mim. Esse livro também nasce há uns 15 anos atrás, eu tive assim, uma série de sonhos. Olha só. Assim, é muito estranho falar isso e até inacreditável, mas é muito subjetivo falar uma experiência muito pessoal como da gente. Mas eu tive uma série de sonhos que me deu praticamente assim a espinha dorsal da história. Nossa. Aí eu abandonei essa ideia por um tempo. Mas no sonho aparecia como se fosse uma história, você vivendo essa história, ou personagens que você... Eu acho que durante um mês, eu tive assim umas 4 noites que eu sonhei a mesma coisa. E foi repetitivo esse sonho. Só que eu ignorei na época, né? Como tantos outros sonhos que a gente tem. Mas depois eu percebi que, na medida em que eu conversava com as pessoas e tinha experiência com algumas realidades,
eu podia fazer com que esse sonho se tornasse uma coisa mais interessante em termos de história, em termos de ficção. E a terceira experiência foi com uma série de descobertas acerca dos nefilins. Não sei se já é um assunto que você ouviu falar. Acho que eu nunca ouvi falar, não. É da onde parte o título Caídos. O livro de Enoque, que foi descoberto há pouco tempo, ele traz assim a ideia de que o nosso planeta ele foi habitado por seres nifelínicos, por seres que eram uma mistura de uma raça angelical com a raça humana. O capítulo 6 de Gênesis, ele fala dessa mistura, quando esses seres angelicais, no livro de Enoque, eles são chamados de vigiantes ou sentinelas. E esses seres angelicais, eles se misturaram com a raça humana. Eles, no livro de Gênesis, capítulo 6, ali diz que eles ficaram encantados com a beleza das mulheres. E eles resolveram se misturar à raça humana, coabitando com as mulheres. Seria mais ou menos, não tão, mas trazendo um paralelo assim com a mitologia grega, com os deuses que se apaixonam por humanas, tem semideuses, assim ou não? Então, na nossa cultura atual, o que é ensinado nas escolas, o que é assistido pela televisão e documentários, traz a origem de toda essa ideia que nós temos de deuses, de semideuses, de seres que vieram de outros planetas, alienígenas. Eu acredito, e muitos acreditam, mas é uma coisa que é cada um, né? Veio dessa hibridização, veio dessa mistura dos seres angelicais, conforme Gênesis 6 e conforme o livro de Enoque, desses seres que eram magníficos. Eles tinham sido colocados na Terra para guardar a raça humana, que estava no início da civilização humana, só que eles acabaram se encantando com as mulheres e se misturaram à raça humana, gerando filhos. E esses filhos, eles são chamados de nefilins. É de onde vem a palavra caídos, que é o título do livro. E aí existe uma realidade espiritual de que até os dias de hoje, essa mistura, essa hibridização influencia os nossos dias. Então, o que eu fiz nesse livro? Eu procurei misturar fatos e realidades. Porque quando você escreve uma obra fictícia, com a natureza de ficção, você está mais livre, você está mais solto para você poder se expor aquilo que você pensa. Muitas vezes os fatos vêm com o seu olhar, se você só narrar eles, parece que é algo muito, vamos dizer assim, direcionado, né? Mas se você preencher com um monte de vamos dizer assim, com fantasias, às vezes, tudo mais, fica algo, vamos dizer assim, mais esse é um recurso que a gente usa, né, para poder tornar a história mais interessante. Né? Eu estava lendo antes de vir para cá que o Tolkien, que escreveu a trilogia Senhor dos Anéis, é inevitável que o escritor, mesmo que ele escreva realidades, experiências fantasiosas, é impossível ele não colocar o seu know-how, a sua história junto ali. Então o Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis, ele colocou muito da Primeira Guerra Mundial, da qual ele esteve presente. E o Star Wars, que foi escrito a princípio pelo George Lucas, quando começou a escrever, ele colocou muito da briga dos Estados Unidos com o Oriente Médio acerca do petróleo. Tanto é que a figura do Darth Vader lá é uma figura do petróleo. Então é impossível você não colocar essas realidades na ficção. O que torna a ficção mais gostosa de ler, né? E até de assistir, né? Não, e muito interessante, ó, vou ler aqui, ó. Quem gosta aí de uma série policial e tudo mais,
vai achar muito interessante. Eu não esperava, eu já falei pro senhor aqui, eu não esperava que fosse dessa forma, assim, certo? A gente é acostumado a um certo tipo de livros, né? Principalmente quando vem um pastor aqui conversar com a gente, né? Mas hoje... Não é muito comum no nosso meio. Não é muito comum, o senhor conhece, né? Sabe que não é muito comum, mas traz verdade. aqui, então, vou ler para você um trechinho da sinopse aqui, né? Que é um professor que é desafiado a viajar para o interior do estado do Mato Grossense para investigar junto às autoridades locais o desaparecimento de 4 jovens paulistanos. Fenômenos físicos e espirituais despertados por forças sobrenaturais formam uma rede intrincada de maldade e assassinatos na região. Então, pegando um trechinho do final aqui, né? Coloca que essa região se torna também palco da eterna luta entre o bem contra o mal. Alguns capítulos são fortes, mas não exagerados, pelo contrário, detalhes foram omitidos e amenizados para não causar mal-estar nem confusão em alguns tipos de leitores. Então, primeiro vou ter que perguntar, né? Muito daqui existem fatos relacionados mesmo. O senhor esteve lá e teve contato com muitos dos fatos narrados aqui. Muitos fatos que estão aí são reais, são verdadeiros. Mas como eu falei para você, eu fiz questão de misturar. Perguntaram para mim se daí era um livro da minha experiência. Não, não é da minha experiência. Primeiro que eu não sou muito chegado em biografias, né? Muito menos autobiografia, né? Seria muita pretensão escrever uma autobiografia. Então não é minha biografia. O professor aí é porque eu coloco ele como um ser mais livre para poder se locomover na história. E eu coloco aí a presença de um pároco da igreja luterana, que é uma pessoa real que eu conheci, só que era da igreja anglicana em São Paulo. Então ele é a figura do pároco luterano que eu coloco no livro. Então tem muitas coisas que foram alteradas e foram mudadas e muitas foram acrescentadas para poder construir a história, né? O enredo. Olha só, não... E para o senhor, assim, sabe, como... Eu sei que é difícil falar da própria obra, vamos dizer assim, né? É difícil. Mas e depois, é a primeira vez que o senhor escreve um livro de ficção, não é? É a primeira vez. É a primeira vez. E ele tem um tamanho aqui, é o tamanho de um romance mesmo de ficção, né? Não é um conto somente, né? É um grande livro, 430 páginas. 430 Olha, era para ser maior. É. Mas o meu editor falou assim, Reinaldo, você está ficando muito grosso. Vai ficar caro e vai ficar difícil de vender. Porque não é uma obra, não é normal no meio religioso, evangélico, protestante, uma obra de ficção. Então, tudo quando é assim novo no mercado, é muito, enfim, não sabe o que vai acontecer. Então daí eu tive que ir cortando. Mesmo assim ficou com 430 páginas. Não, mas é muito interessante, sabe, pastor? Porque até a gente estava conversando antes, né? Acredito que quem gosta de séries policiais e tudo mais, vê que sempre é algo muito interessante, instigante, você ir se aprofundando. Nós citamos aqui, né, o True Detective, que é uma série americana da HBO, né? Exatamente. Mas tem também, tem um filme que eu gosto muito, que eu achei que ele ia explorar mais ou menos, ele explora um pouquinho esse lado assim, que se chama Constantine. Não sei se Constantine, opa! Isso, sim. Entendeu? Que ele vai, eu falava, nossa, que legal seria dizer uma coisa mais policial, mas envolvendo, sabe? Talvez o Constantine se aproxime mais dele. Se aproxima mais ainda. Olha só. Então... É porque eu faço essa fusão do que é espiritual, invisível, com o que é cotidiano do dia a dia, né? E dá muito pano pra manga, né? As histórias. Dá, e tudo mais, né? Como eu disse, a ficção tem a vantagem de você poder fazer com que a sua imaginação corra solta, né? Não, muito interessante. E pro senhor, assim, ter escrito esse livro agora, esse livro assim, dá pra, de certa forma, faz parte da sua intenção na escrita desse livro, levar alguma mensagem de todo esse trabalho que você realizou? É possível as pessoas, de certa forma, com esse livro se aprofundarem um pouco na questão da fé? Olha, a maioria, nosso país, ele na sua maior parte, cristão. E as bases do cristianismo é a Bíblia, né? Tanto os católicos como para os evangélicos e até mesmo para os espíritas. Como essa história dos nefilins está no capítulo 6 de Gênesis, então eu gostaria muito de, assim eu estava vendo também, tem muitos outros autores explorando essa realidade dos nefilins, dos caídos. Então esse é um livro também para aumentar, né, o conhecimento, a imaginação, porque
porque de fato a gente não sabe o que aconteceu, né? O fato real a gente não sabe, mas a gente sabe tanto pela história como pela religião, até mesmo a arqueologia. Eu coloco já no começo do livro que tem muitos lugares no planeta Terra que existem sinais, existem essas evidências arqueológicas da presença de uma raça que é assim fora da normalidade do ser humano. As grandes construções, os zigurates, as pirâmides, as linhas de Nazca, enfim, existe uma série de evidências no planeta Terra que mostra a presença desses seres que habitaram aqui e que alteraram o curso da história humana. Então, como eu falei, na escola normal, na escola pública, é pouco falado sobre isso, porque a escola ainda briga, né, com os dois lados do darwinianismo e do criacionismo. Né? A escola ainda briga se ela deve acreditar em Darwin ou se ela deve acreditar na criação conforme Gênesis. Então, eu saio dessa linha. Eu não entro nessa questão. Eu procuro, exatamente, eu procuro mais explorar o que aconteceu depois, que foi realmente a presença desses seres espirituais que habitaram aqui, que alteraram o curso da humanidade. Muitas das nossas tecnologias hoje, eu não deixo de acreditar que é ciência nefilínica, da qual nós fazemos uso hoje, porque é uma gama de conhecimento que veio depois que os seres humanos estavam aqui. E esse conhecimento, ele foi assim alterado depois da presença de Gênesis 6, sabe? Então, eu faço uso disso. Respondendo a sua pergunta e finalizando ela, né, eu realmente gostaria que as pessoas, ao lerem, elas imaginassem, ampliassem as possibilidades daquilo que aconteceu e daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Porque conforme eu escrevo aí, eu acredito que esses espíritos, eles se retroalimentam do nosso conhecimento humano, que passamos para eles e que eles devolvem para nós. Mas a presença física deles ainda, o senhor acredita que ainda permanece? Existem sinais, né? Eu acredito que muitas dessas aparições alienígenas, né, são a presença deles. Eu acredito nisso. Pessoalmente, o senhor chegou a ter contato alguma vez já? Pessoalmente? Eu tive visões. Eu tive visões que eu relato aí, não são, como eu disse, não é minha biografia, mas eu coloco no personagem do professor, ele tendo esses encontros. Inclusive ele se coloca como um ser muito medroso quando ele tem os primeiros contatos, né? Não, muito interessante. Pastor, existe vamos dizer assim, alguma censura para esse livro? O senhor recomenda para todas as idades? Não, eu recomendo para todas as idades. Esses dias eu estava assistindo um filme lá em casa, não me lembro o nome do filme, e era um filme que estava passando à tarde, né? Era no canal a cabo. Aí eu falei, nossa, o meu livro é um almanaque de histórias em quadrinho, perto de certos filmes que a gente assistiu hoje. Então não existe censura. Algumas pessoas que conversaram comigo e que tem alguns rituais aí, eu procurei cortar para não ficar muito assim, não ficar muito exposto, né? Mas não tem censura não, tranquilo. Muito bem, então eu vou mostrar para você aqui o livro, a entrevista chegando ao fim aqui, mas eu agradeço muito mesmo, Presidente do Senhor, livro Caídos, aqui assina Reinaldo de Almeida, né? Então você pode encontrar, já tem nas livrarias esse livro? Como faz? Então, eu estou vindo praticamente do Centro Cultural aqui de Itapetininga e eu combinei de nós fazermos uma apresentação de 40 minutos aproximadamente, ali no Centro Cultural, dia 13 de dezembro. Sim. Dia 13 de dezembro,
às 19h30, ali do lado do Bradesco. Como ali não é um espaço para a gente comercializar o livro, mas eles liberaram a sala de palestra para a gente falar um pouco do livro e depois a gente vai estar, quem tiver interessado, a gente vai estar assinando e vendendo, né, do lado de fora do espaço cultural. Nossa, muito interessante, muito bom. Caídos quando realidades paralelas se encontram. Aqui o livro do Itapetiningano, Reinaldo de Almeida, pastor Reinaldo aqui com a gente. E o Telescópio ele vai continuar, mas nós vamos para um rápido intervalo, é menos de um minuto, nós voltamos já. Sim, amigos, assista o Insider Show sempre toda sexta-feira, 5h30 da tarde ao vivo, convidados, matérias, sempre sensacional. Nos vemos. Olá, estou aqui para comunicar que nosso programa tem um novo horário. Assista o Universo do Bem toda sexta-feira, às 10h30 da noite. Muito bem, Telescópio de volta aqui para você nessa sexta-feira de feriadão prolongado. Lembrando que o programa de hoje foi gravado ontem, na quinta-feira. Mas hoje eu trago aí para você que está perguntando aí que feriado que é hoje, né? Então eu digo para você, é dia da Proclamação da República, que é comemorado anualmente no dia 15 de novembro e é considerado então um feriado nacional. Ela foi realizada no Rio de Janeiro no ano de 1889, que então era a capital do país, por um grupo de militares liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, onde então o Brasil deixou de ser império para se tornar então república. Ele instituiu uma república provisória e posteriormente se consagrou o primeiro presidente do Brasil. O Brasil era o único país independente do continente americano, governado por um imperador. A independência do Brasil havia sido conquistada em 7 de setembro de 1822, através do decreto então assinado por Dona Leopoldina e da ação de Dom Pedro I, mas então a partir desse dia 15 de novembro de 1889, pelas mãos de Marechal Deodoro, nos tornamos então uma república, a República do Brasil. E hoje eu tenho aqui para falar um pouquinho ainda de política, dos poderes e do nosso poder municipal aqui. Eu recebo o vereador Mário Carneiro, ele que é vereador pelo Cidadania, doutor, médico aqui na nossa cidade. Muito obrigado pela vinda, uma boa tarde, Mário. Boa tarde, um prazer estar aqui, viu? É sempre gostoso esse bate-papo aqui, para a gente, inclusive, que a função da imprensa é essa, é levar o nosso trabalho. Senão o pessoal vai falar, o que eles estão fazendo lá? E é um poder que precisa... alguns poderes ninguém consegue abrir, né? Não consegue abrir a caixa de Pandora. São escondidos. Acontece debaixo do pano, né? A justiça agora ficou escondida também. Você viu, o STF, quando vai para a televisão, queima a coisa. Mas é isso. Agora, uma curiosidade, você falou sobre o feriado de hoje, né? Que é a proclamação da República. Eu vou te passar uns dados curiosos. Sabe quantos habitantes tinha o Brasil quando foi proclamada a República? A gente não para pensar, né? Qual era a realidade? Nem imagino. Nós tínhamos 14 milhões de habitantes. Imagina, hoje nós temos próximo a 210 milhões. Era a cidade de São Paulo, só que tinha espalhado no Brasil. Não, São Paulo era não era nem a quarta cidade do país. Nossa. Maior que São Paulo era Salvador, era Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Sabe quantos habitantes tinha São Paulo quando foi proclamada a República? 50 mil habitantes. Era metade de Itapetininga quando foi proclamada a República. São Paulo é uma cidade incipiente, nascendo. Porque o país era estritamente rural, né? Era um país... não existiam os grandes centros urbanos. E São Paulo era a quarta, acho que era a quarta cidade do país na época. E estava nascendo São Paulo. São as curiosidades que a gente precisa analisar a história para não errar, né? E eu gosto muito disso, eu procuro dados. E tem mais dados que com o tempo a gente passa. Não, mas é muito interessante trazer, né? Muitas vezes as pessoas elas ficam um pouco... Principalmente esse feriado de 15 de novembro, feriado de 9 de julho, você pergunta pro pessoal, eles não têm muita noção, não tem né? ideia, mas... Ainda mais 9 de julho, tão ligado com a história de Itapetininga e tudo. Mesmo assim, o pessoal às vezes não tem muita noção do que aconteceu, mas veio então um Brasil diferente, que foi moldado também por essas datas, e é importante a gente lembrar e não simplesmente desfrutar o feriado, mas aproveitar para entender um pouquinho, né, do que está acontecendo, né? E, vereador, já começando a conversar um pouquinho aqui a respeito de Itapetininga, né, doutor? Na última semana agora, nós tivemos aí em Facebook, em vários lugares, muitos vídeos circulando. A prefeita até fez um vídeo, né? E o senhor, através da Câmara Municipal, fez um requerimento
pedindo esclarecimentos à Prefeitura, à Sabesp, à CETESB sobre a quantidade de água despejada, o que seja, né, que seja despejado lá no rio Itapetininga. Qualquer porcaria, né? Eu queria saber do senhor, assim, qual a importância primeiro do rio e depois qual a importância de se apurar tudo isso, né? Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender que o rio Itapetininga é o maior patrimônio natural da nossa cidade. É indiscutível o patrimônio que é o Itapetininga. Ele serve para o lazer, aliás, o grande lazer da cidade é o rio. Não só a pescaria, como ir em ranchos, como para passear na beira do rio. O rio é um patrimônio imensurável, tá? É uma verdade. E não é só nosso, porque dele nós captamos águas para beber, para tomar banho, e outros municípios dependem da água do rio. Outros, não é só Itapetininga. Nós temos vários municípios que dependem desse rio. Outra coisa importante a ser dita, que não só é a importância dele, é que ele hoje está sendo destruído. Eu, que desde que estou aqui na cidade, eu tenho notado a ano a destruição do rio. Não só o rio, eu vejo o rio com uma mata ciliar junto. Então você tem a mata ciliar e o rio, estão sendo destruídos ano a ano. Eu fico assim, magoado, me dá uma dor no coração, porque eu lembro que há uns 30 anos atrás, a gente ia para a beira do rio, pescar era gostoso, a mata ciliar era grande, a gente via animais bastante. Então, os meus filhos viveram isso. E eu não vou poder passar isso para os meus netos. Isso daí é uma dor que não tem volta. Então, chega. Chega, para tudo, porque o rio não pode mais continuar sendo destruído. Nós estamos destruindo. E são vários fatores, não é um só. Você vê que as empresas, cada uma justifica de um jeito, as empresas que jogam os dejetos lá dentro, o meu está limpo, o outro está limpo, ninguém jogou nada errado, entendeu? Destruição da mata ciliar, ninguém destruiu, a própria população que constrói o rancho não cuida, muita gente não cuida. O fazendeiro que está na margem do rio não cuida. Então, são vários fatores que destrói a mata ciliar e ajuda a destruir o rio. Então chega, no meu modo de ver chega. Se nós queremos que os nossos netos, e deixar para o futuro, alguma coisa no mínimo igual que nós recebemos, está na hora de parar e discutir esse rio. O que nós estamos fazendo com ele. O que ele virou para a cidade. Entendeu? Então está na hora. Então eu estou propondo, não sei, vamos tentar na Câmara Municipal na semana que vem, passar, ou na outra, uma comissão especial de investigação. Nós não estamos atrás de caça às bruxas. Nós queremos fazer uma comissão, ouvir todos os órgãos ambientais, as pessoas envolvidas, para a gente ver o que está acontecendo. Porque ninguém é culpado. Todo mundo joga porcariada no rio, mas ninguém é culpado. Todo mundo destrói a mata ciliar, ninguém é culpado. Gente, vamos passar limpo esse rio. Vamos ver o que está acontecendo errado. Vamos ver os responsáveis. Não é para punir, não é para brigar. É para acabar de podar essas coisas que destroem o rio. Vamos procurar soluções. Vamos salvar nosso rio. O nosso rio era considerado o rio menos poluído do estado de São Paulo. Isso, conversa de 15 anos atrás, 10 anos atrás. E ele era muito assoreado, que é diferente de poluído. Assoreado é quando você não tem mata ciliar, e pela agricultura, corre todos os detritos para dentro do rio, terra principalmente. É por isso que ele tem uma cor mais escura. Mais escura, está muito assoreado. E começa a diminuir a lâmina d'água, a ficar mais largo pelos depósitos. Isso chama assoreamento, que é um defeito grave. Olha os defeitos que esse rio está tendo, está sofrendo. Além das empresas, além da mata ribeirinha ser destruída por fazendas, para quem constrói ranchos e tal. E tem mais um detalhe que pouca gente discute, que eu tive numa exposição da agricultura sobre o pessoal de meio ambiente. Agrotóxico, que cai no rio, que destrói os bancos da Levinos, onde cria o peixe. E o pior, que ninguém fala, fósforo e cálcio. Você sabe que o adubo tem muito fósforo, tem muito cálcio. Esse excesso de fósforo e cálcio vem para a água, com a chuva. São das lavouras do rio. Esse excesso de cálcio e fósforo na água
favorece as algas, coisa que a gente não pensa. Então, há um aumento, é explosivo o aumento de algas. Aqui no Rio Itapetininga ainda não chegou a ser explosivo, porque ela desce. Mas se você pegar a beira da represa do Paranapanema e ali onde o rio deságua, a explosão de algas é um problema sério hoje. Que, aliás, ele se prolonga para o resto, ele entra no rio Paranapanema e leva o problema para o rio Paranapanema. Então, olha o que o nosso rio está sofrendo nos últimos 20 anos. Os problemas estão tendo. Então está na hora da gente, nós que temos consciência, que temos responsabilidade, a imprensa, o cidadão que gosta do rio, da gente dar um basta. Vamos dar um basta nisso. Vamos procurar a solução. Ninguém quer caçar bruxa, eu não quero que ninguém vai preso, não quero condenar nenhuma empresa. Eu só quero saber desses fatores todos, quais são as causas, para a gente agir nas causas. Vamos procurar a solução. O meu sonho é que o rio seja, no mínimo, o que eu recebi. Eu quero passar. Um rio que tenha bastante peixe, uma água límpida, que a gente possa beber essa água, uma mata ciliar bem desenvolvida, as nascentes protegidas. Gente, isso daí é deixar um futuro para a cidade. Mesmo porque o planejamento da nossa cidade, olha bem, o rio do jeito que está, ele que nos dá a água da rua, que a gente chama, a Sabesp colhe. Você imagina se a nossa cidade crescer no ritmo que vem crescendo? Nós estamos perdendo o maior manancial. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que unir forças, toda a sociedade, todo mundo que tem consciência, e parar para pensar sobre o rio e buscar a solução. Chega. Nós estamos no limite que, se a gente passar desse limite, vai ser irreversível. Não, isso é muito interessante, né? Porque muitas vezes até o pessoal fala da questão do rio, né? Dele ser afastado do centro da cidade. E isso, em tese, né? Daria, vamos dizer assim, uma maior proteção para o rio, de se manter mais porque nós vemos rios que atravessam o meio de cidades que muitas vezes não tem. Vira um lixo. Isso, daí vira algo muito, mas porque se tira toda a mata ciliar e tudo, se passa trânsito do lado, né? Lá não tem esse problema, mas mesmo assim tá tendo tudo isso, né? Tá chegando, tá assoreando, tá arrancando mata ciliar. Imagina se fosse dentro da cidade, o que seria o rio hoje? Né? Hoje nós já teríamos destruído ele. Olha só. Gente, é um patrimônio inimaginável. Dentro do estado de São Paulo, a 160 quilômetros da capital, um rio que pode ser um exemplo para o país de rio. E para nós, nossos netos, meus filhos nem ligo, porque meus filhos já não estão mais aqui, já desfrutaram do rio. Mas para os nossos netos, para nós mesmos, ser uma coisa fantástica. Vamos agarrar esse momento. Vamos fazer, como diz o outro, do pé de frango, uma sopa. Já que o momento é crítico, já que o momento é horrível para o rio, vamos sentar para pensar. Nós temos essa responsabilidade. Nós, seres humanos, é que estamos destruindo, então nós temos a responsabilidade de recuperar. E lembrando, né, você de Itapetininga, né, que se nós formos ver as notícias aí, Sorocaba tem passando por racionamento, tudo aqui, nós temos essa força que é do rio Itapetininga aqui, mas que se deixar sem cuidar e tudo mais, nós temos logo aí também os riscos aí de se passar, de se atravessar, que ninguém quer ficar sem água dentro da torneira lá, não quer se abrir, não ficar sem água, mas tem que cuidar da nossa fonte aqui, que é o rio Itapetininga. Doutor Mário, trazendo um outro assunto também que tem agitado aí, que teve até algumas ações populares agora, nesses últimos tempos, né, que é a questão da Igreja do Rosário ali, da praça e da união ali daquela praça, né. O senhor pediu, né, a prefeitura a união da calçada da Igreja do Rosário, unindo as praças e fechando ali aquele trecho da Venâncio Aires ali para o tráfego, né. Ao ver do senhor, isso é algo necessário? O senhor já chegou a acompanhar ali qual que é a situação e também seria o melhor para aquela região? Não é questão só de ser necessário, é de ser o melhor. Só algumas curiosidades históricas, porque quando eu faço meus projetos eu procuro me inteirar do assunto. Aquela igreja, ela foi construída, seria a igreja dos escravos lá. Ela foi feita de taipa. Uma curiosidade, aquela rua que passa na frente não existia, a praça era completa. No início, inclusive, aquela praça era um cemitério, pouca gente sabe. Ali era um cemitério. E na mesma igreja construíram o Teatro São Luís.
Raros itapetininganos conhecem isso. Não ouvi falar, não. Sabe onde ficava o Teatro São Luís? Onde é a loja maçônica hoje. Na esquina. Aquele prédio de Taipa foi construído como teatro na década de 800, que foi a época em que foram construídas a Igreja do Rosário e o teatro. O teatro hoje é a sede da loja maçônica, que conserva o prédio. E a igreja se deteriorou. Primeiro já dividiram a praça, meteram uma rua na frente. Ficou duas meia praça. Na verdade não tem uma praça lá, lá tem duas meia praças. O envolto da igreja e a frente da igreja separado. Segundo, outro perigo, acaba a missa, todo mundo sai na rua, perigoso ser atropelado. Ali é curtinha. Aliás, a lei de mobilidade urbana proíbe aquilo. É proibido, em frente aos templos religiosos, menos de 5 metros. Isso é lei. É proibido. Qualquer templo religioso, isso lei da mobilidade urbana, é uma lei federal. Você tem que ter 5 metros, porque senão você termina um culto, aquele volume de pessoas é um perigo, um risco. Então, outro erro que tem ali. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que procurar soluções. Sem contar que é o patrimônio histórico, ali está a história. Um povo sem história é um povo sem alma, um povo sem caminho. Então, a história é importante. Tá? É que acho que a igreja de pé é a mais antiga, né? É a Tem mais alguma antiga, coisa assim, é. Agora, se você lembrar, em frente à igreja, em frente ao centro cultural ali, emendaram na Praça dos Amores, está emendado. Por que não fizeram rua ali? Porque está certinho, tem que deixar uma praça do jeito que era original. Você pega a igreja da Aparecida lá em cima, é a mesma coisa, tiraram. E por que não aqui? Eu estou dizendo em termos urbanos, não estou nem olhando do aspecto preservação do prédio, que no final nós vamos concluir. Eu estou olhando em termos urbanos. Segundo, cá entre nós, a nossa cidade carece de pontos turísticos assim, que possam ser divulgados. Uma cidade carece de uma urbanização no centro melhor. Aquela região ali, que é uma região central, é uma região que precisa ser revitalizada. Eu estou falando como pessoa que vejo todo dia lá. Então, qual é a minha ideia? Eu conversei inclusive com a prefeita, espero que ela tenha uma boa vontade, eu acredito que ela vá encampar essa ideia. Qual a minha ideia? Juntar as praças e fazer uma praça de verdade. Então fica o entorno da igreja e uma praça. Olha que espaço gostoso para a população, que espaço grande que fica. E ali a gente colocar monumentos, quem sabe, você vê, toda a cidade tem aquelas estátuas em banco, que são grandes escritores, você vê o Drummond lá no Rio, o Jorge Amado em Salvador, você vai em Lisboa, você tem lá os escritores sentados no banco, que os turistas gostam de ver. Nós temos aqui personagens históricas do Brasil fantásticas. Podemos pôr um banco lá, uma estátua, para ser um ponto turístico, entendeu? Enfim, nós precisamos fazer uma praça revitalizada do jeito que a Praça dos Amores, com um erro sem erro, ela é uma praça que tem vida. E nós precisamos cuidar da vida ali. E aí vem um aspecto preservação. Segundo laudos, e contestados ou não, o movimento na frente da igreja prejudica as torres, que são feitas de taipa, que é aquele material que é tábua com barro. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado, isso cabe aos técnicos que estão dando parecer. Os pareceres que o padre Reinaldo me mostrou, realmente o trânsito ali tem influência. Então, eu até acredito, mas não é o mais importante no meu modo de ver. É importante emendar as praças para a gente ter um espaço urbano muito bom, um espaço turístico e um espaço para a própria Feira da Lua, que a prefeita instituiu, se expanda. Então, eu acho que é uma obra que eu não tenho dúvida que Itapetininga está pedindo, está caindo em maduro, como diz o caboclo. Mas tem um trânsito. Aí eu vi uma publicação da prefeitura, da diretoria de trânsito, que passam 23 mil carros ali. Não é verdade. O que eu fiz? Com os voluntários, numa comissão que existe, nós combinamos de contar e fomos para a rua. Eu não fui, mas eles foram como voluntário. E fizemos um levantamento. Lá passa por dia 2.300 carros em 24 horas. 2.000, quer dizer, é 10 vezes menos do que se fala. Segundo, se você olhar por cima, hoje em dia é fácil, entra no Google, olha por cima a igreja. Você vai ver que vem uma rua,
Entendeu? É facinho contornar. E o que vem de cá já está pronto o contorno. A rua de baixo lá, que é a do Hotel Universitário ali, a Venâncio ali, né? Não, a Venâncio, Não, Venâncio é de cima, a de baixo ali eu não me lembro. Ali já tem 2 mãos praticamente. As 2 laterais, metade, o que custa contornar? E é o lucro que a cidade vai ter em urbanização. Volto a falar, eu sou muito preocupado com o futuro. Eu volto a falar, nós vamos deixar um local rejuvenescido, um local preparado para que nós tenhamos no futuro um lugar turístico. Eu estou falando, vamos colocar algumas estátuas de pessoas históricas da nossa cidade sentado lá, para que o itapetiningano possa conhecê-lo, sentar, tirar uma foto, ou quem vem passear na cidade, enfim. É a Monsenhor Soares ali. A Monsenhor Soares. A Monsenhor Soares praticamente tem 2 mãos, entendeu? Aí você vem aqui em cima, a Venâncio Aires, né? E dá para você contornar e acabou. Isso. Não muda nada o trânsito. Lá no meu visão não vai mudar nada, entendeu? Pelo contrário, eu acho que até ajuda a diminuir um pouco as velocidades. É um projeto que eu conversei pessoalmente com a prefeita. A população está querendo esse projeto. E eu espero que a gente consiga isso nesse próximo ano. Eu não tenho dúvida que a prefeita vai ver com carinho isso, porque é importante. O senhor acredita que antes da eleição ainda pode ser que tenha algum... Olha, eu vou te dizer o que eu falei para ela. A bola está no ar. Marca o gol. Você não acha? É só marcar o gol. É só resolver, né, essa questão. Não, muito interessante trazer, então, mais um assunto aqui de Itapetininga. Itapetininga está aí trazendo vários assuntos, às vezes, polêmicos, né, que despertam as pessoas em indagações, conversas, discussões na nossa cidade. E um outro assunto aqui, que até o senhor levantou na Câmara, que eu acho que é uma briga antiga já, doutor, e até o senhor falar da importância disso, né, eu sempre gosto de trazer questões da saúde aqui, para que o senhor possa falar isso com muito mais propriedade, assim, que é a questão do banco de sangue aqui em Itapetininga. Uma cidade do nosso tamanho, depender de um banco de sangue de outras cidades, assim, qual que é a importância para o hospital e também para a saúde da cidade? Primeiro, nós precisamos entender a problemática. O que ocorre? Hoje, o hospital regional, ele tem uma unidade de distribuição de sangue. Não tem banco de sangue. O sangue vem já preparado de fora, de Sorocaba, normalmente, ou em algum outro lugar, é estocado e usado de acordo com a necessidade. Então nós não temos um banco de sangue. Nós queremos criar esse banco de sangue, que sempre tivemos. Sabe o que me deixa triste nisso tudo? Campanhas e mais campanhas, doe sangue, e a cidadania te manda doar sangue, e você, por ser mais humano, doa sangue. Acontece alguma coisa com alguém conhecido, você quer doar sangue? Encheram nossa cabeça, nós somos criados assim, todo mundo... E de repente não tem banco de sangue para colher sangue no município. Peraí, gente, isso é uma coisa de maluco na minha cabeça. Agora, qual é o problema? Eu fui estudar. O sangue hoje não pode ser negociado. São só empresas que não visam lucro, fundações que pegam o sangue, não compram, eles analisam o sangue e colocam dentro faz os exames e colocam dentro dos hospitais. Bom, essas empresas, elas pegam por motivo de economia, centralizaram. Mas cidades centralizaram em um monte de cidades, esqueceram da nossa. Eu tive reunião com a diretora do hospital, que representa a Irmandade de Sorocaba. Ela se mostrou muito sensível também, ela falou, Mário, eu acho que você tem razão. Falei, o que precisa? Vamos comprar um material, ver o que precisa. Vamos instituir um banco de sangue. Ah, Mário, mas é muito sangue, sei lá se é muito sangue, porque pelo que eu vejo só falta sangue, todo mundo pede todo dia. Vamos então fazer o seguinte, tem unidades móveis de coleta, vamos instituir 2 dias por mês na cidade, ou instituímos um banco de sangue, tá? Com funcionário e tudo, ou instituímos a coleta através de unidades móveis 2 vezes ao mês aqui, por exemplo, que é uma solução que eu vi em algumas cidades. Eu devo segunda-feira ou na outra sexta ter reunião com o pessoal da Colsan, que é a empresa que está fornecendo, que é a entidade que fornece o sangue aqui no hospital, e quero levar junto um relatório da diretora do hospital da disponibilidade disso. Enfim,
não é admissível mais também que nós não tenhamos um banco de sangue aqui. É inadmissível. Então, vamos para cima e vamos tentar resolver. Muito interessante, Mário. E trazendo também aqui um outro assunto da saúde, né? Que talvez você que está acompanhando com a gente aí também faça essa pergunta, né? O senhor colocou não sei se foi uma moção, um requerimento, eu não anotei aqui, mas a respeito de um contrato de urgência para cirurgião bucomaxilofacial aqui. É uma necessidade aqui do município? As pessoas estão precisando disso, Mário? Vá no pronto-socorro, vá agora, qualquer dia, qualquer horário. Bom, primeiro, qual é os grandes acidentes hoje da cidade? É moto. É moto. É moto. Batida de carro, moto. São os grandes traumas. Não preciso dizer para você, para todo mundo, que diariamente nós temos, no mínimo, 2, 3 acidentes graves de moto. Acidente de moto é perna e rosto. Acidente de carro, maioria rosto. Fratura de mandíbula, fratura de maxilar, enfim. E são imensas as lesões. Não temos um bucomaxilo no hospital, caia de costa. E sempre tivemos, também não sei porque subiu. Essas coisas sobem e ninguém avisa, né? a hora que precisa que vai perceber. Sempre tinha, de repente sumiu. Por que eu fiquei assim? Um domingo eu estava no plantão de cirurgia e passei lá, um pai me chamou, vem ver meu filho. Um abscesso aqui enorme, bucomaxilo, drenar. Chamei o médico de plantão, falei, filho, eu pus na Via Cross para buscar um bucomaxilo. Falei, gente, mas levar esse rapaz para fora, fazer uma drenagem, que tem especialista na cidade, nós temos uns 4, no mínimo 4, 5 especialistas bons que moram na cidade. Mas não tem convênio. Tá bom, fiquei assim, mas vai. No outro dia eu passei e não tinha ido, estava lá, com aquela infecção, com febre. Eu falei, gente, isso é um absurdo. Eu estou falando o fato que eu constatei. Desci no centro cirúrgico para realizar minhas atividades, encontrei 2 casos, 2. Olha como assim, parece que foi Deus que pôs na minha frente falando, Mário, eu tenho que reclamar. 2 casos, arrebentado, acabou corrigindo outros locais, que eram lesões de perna, e o ortopedista falou, mas não tem bucomaxilo, nós vamos corrigir o que dá aqui, depois vai embora para o outro lado para ver a parte do bucomaxilo. Eu falei, não acredito. Então é diariamente esse drama, é diariamente. O que é? Um profissional disponível, que é uma especialidade que nós temos na cidade, e nós temos inclusive, depois que eu apresentei esse projeto, chegou à minha mão, através da Secretaria de Saúde, proposta de empresas que têm equipes que se instalam para poder dar essa cobertura. E você imagina a importância do bucomaxilo, nos traumas, nas doenças, e é diário. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos hoje, no mínimo 2 atendimentos diários de bucomaxilo. Isso depende do quê? Depende da boa vontade da administradora do convênio. Tá certo? E eu, como vereador, fiz a minha parte. Levantei o problema, encaminhei para eles, está encaminhado. Existe a possibilidade de fazer um contrato emergencial para que isso seja resolvido mais breve? Eu não tenho dúvida. Primeiro que não deve ser muito caro você disponibilizar um bucomaxilo para pronto-socorro. Eu não digo 24 horas, pode ser 12 horas, porque os casos noturnos podem ser resolvidos pela manhã, o clínico conduz, o ortopedista, aí vem o bucomaxilo. Não pode ficar 2, 3 dias lá esperando. Não pode ficar 2, 3 dias lá, não uma semana, aguardando vaga na cross. Isso não pode mais. Gente, você sabe o que me preocupa? Eu vou ser demagogo aqui, no bom sentido. O rico não tem problema. Porque o rico arrebenta a boca, ou ele tem convênio médico, ou ele leva para o Einstein libanês. Ele entra na porta do hospital, já está o bucomaxilo esperando e opera. Então, a classe média e classe média alta, só que não esqueça que o primeiro atendimento é aqui. Mas tem sua solução. Agora, quem que está sofrendo de verdade? É a população que não tem poder econômico. É o pessoal das vilas, é o pessoal que tem dificuldade até de viver, e você vê que são... E geralmente é o trabalhador de moto, o cara usa a moto para trabalhar, e não tem dinheiro para pagar bucomaxilo fora daqui, nada. Então é duro, é uma situação triste, que eu espero que nós tenhamos uma resolução rápida. Isso é rápido, é só vontade. Olha, vamos contratar, ou procura uma empresa, ou procura os bucomaxilos da cidade, reúne num grupo, faz um contrato e vamos trabalhar. Eu tenho certeza que todo mundo quer trabalhar e a população precisa disso.
principalmente a população carente, né? Essa daqui, eu não tenho dúvida que é um ato humanitário. E eu tenho fé que nós vamos resolver isso esse ano ainda. Muito bem, e eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor. Sei que o senhor está correndo aí com bastante coisa também, o senhor não para, né? Está sempre aí no hospital também, fazendo o seu trabalho lá na Câmara Municipal. Eu agradeço muito a sua presença. O programa hoje foi um pouquinho mais curto aqui, mas eu tenho certeza que levou bastante assuntos aí para toda a população. Eu agradeço muito a presença do senhor. Eu que agradeço poder discutir com a população e espero que a população entenda o trabalho e cobre junto conosco. Porque vereador não faz. É outra coisa para deixar bem claro. Antes tivéssemos nós a cara, vereador não faz. Quem faz é a prefeita e as secretarias e os órgãos por elas contratados. O vereador ele pede, levanta a situação. O vereador pede, levanta a situação, leva, procura orientar. Esse é o meu trabalho. Agora, você que está me ouvindo, você que é da população, você também tem que fazer a sua parte. Quando encontrar com a prefeita, fala para a prefeita, lembra de nós. Não adianta fazer a calçadinha para passar a bicicleta e tal, a pessoa com o rosto quebrado lá. Então, vamos mudar um pouco o foco das coisas, vamos pressionar. Ainda é o que funciona na sociedade, é quando a gente deseja o bem público e a gente pressiona as autoridades. Então, é o meu convite que todo mundo se una para a gente consiga vencer essas etapas. Muito bem, muito obrigado. E você que acompanhou com a gente hoje aqui, um programa especial, nós gravamos essa última quinta para que você pudesse estar no seu feriadão assistindo um programa inédito aqui através da TVI. Eu agradeço muito você que acompanhou, você que deixou o seu recado aqui, mesmo não tendo sido ao vivo, nós vamos ler com muito carinho aí o seu recado e eu convido você a próxima segunda-feira tá ligado com a gente, que nós voltamos ao vivo, hein? Segunda-feira, então, programa ao meio-dia, eu espero você. E deixa aqui então o meu grande abraço para você, curta aí o seu feriadão, bom descanso e até segunda. Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito.